Muito boa tarde, família. Como vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu estou bem. Meu nome é Davi Ribeiro e o vídeo de hoje é sobre o filme Silêncio, dirigido por Martin Scorsese. Bem, eu acabei de ver o filme Silêncio, que é dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Andrew Garfield, Liam Neeson e Adam Driver, que fala sobre a perseguição da Igreja Católica no Japão, né? No século, acredito que é o século 17. E, cara, é um filme muito interessante de verdade, porque me fez pensar sobre várias coisas, me fez pensar, analisar vários acontecimentos, né, que acontecem no dia a dia e também me fez refletir muito sobre a minha fé. Por quê? Me peguei analisando, né, se se eu participasse de uma perseguição como essa que eu acabei de assistir, né, se eu suportaria tal perseguição. A verdade é que eu acredito que nos nossos dias, principalmente aqui no Brasil, nós não somos perseguidos violentamente. A igreja não é perseguida violentamente, a não ser pela questão ideológica, que eu acredito que há uma perseguição, muito por conta de alguns pensamentos, poderia dizer, esquerdistas e também marxistas. Eu acredito que há uma perseguição ideológica aos cristãos, mas eu não acredito que no Brasil há uma perseguição violenta aos cristãos, física, né? Eu acredito que é muito mais ideológica e moral. Eu analisei também, pensei, né? Se ocorresse uma perseguição como essa, se eu resistiria, se eu manteria a minha fé viva, a minha fé intacta, né? Sem desistir do Evangelho de Cristo. Porque por muito menos a gente negocia algumas coisas, por muito menos a gente já começa a pensar, né, sobre algumas coisas, por muito menos a gente nega Jesus algumas vezes, a gente deixa de falar de Jesus por algumas questões, mas eu acredito que esse filme ele me fez analisar bastante e, e procurar buscar mais a Deus, procurar analisar a minha fé, porque ao longo do filme, né, vou dar alguns spoilers, ao longo do filme a gente vai vendo alguns padres sendo perseguidos, o, uma das referências que é o padre Ferreira, que é um dos principais que é perseguido no Japão, acaba apostatando da fé e alguns e os outros padres, alguns outros padres também. Acredito que foi uma perseguição muito pesada. Ao longo do filme aparecem diversas cenas em que a perseguição aos cristãos no Japão é uma coisa terrível que a gente pensa também, né, como que a maldade do ser humano, como a maldade do ser humano é poderosa, né? Como a maldade do ser humano não há, no quartel a gente costuma falar que não há limite para a maldade. E nesse filme eu vi que realmente não só esse filme, mas
principalmente nesse filme, né, que estou estou comentando sobre esse filme, ver que de verdade não há limite para você tentar abalar a fé de alguém. E quando você dá liberdade para o homem, para o ser humano, para que ele possa atacar outros por conta da fé, o ser humano é capaz de fazer coisas inimagináveis. Levando em consideração, né, tudo isso, eu só tenho a elogiar o filme. É um filme muito bem feito, muito bem dirigido por Martin Scorsese. A atuação do Andrew Garfield foi brilhante. Você sente a verdade do personagem, você sente a verdade da fé do personagem, do Padre Rodrigues. Você vê que, de verdade, ele conseguiu retratar bem um homem de fé, um homem que sente o amor por pessoas, né? E recomendo demais o filme, se você puder. Se você tiver interesse e puder ver, eu recomendo demais o filme Silêncio, de Martin Scorsese. Esse é o vídeo de hoje. Desde já agradeço. Um grande abraço. Fiquem com Deus.